Vamos seguindo então. Então eu estava falando para vocês, só retomando exatamente do ponto que a gente parou. A preocupação das empresas hoje com a questão de mão de obra. Então eu contava para vocês há pouco que a Microsoft tem oficialmente 15 mil empresas parceiras no Brasil. É um monte de empresa que usa a nossa tecnologia no dia a dia e que, ok, eles correm atrás, conhecem a tecnologia, pegam o que a gente tem de melhor para oferecer para os clientes deles nas pontas. Só que a dor deles, de novo, segue paralela com aquela montanha de vagas que a gente estava comentando logo desde o começo da palestra. Então, eles vêm para a Microsoft, batem na porta e falam: pessoal, me ajude, Microsoft, me ajude, que eu preciso contratar gente e não estou achando gente para contratar. Então, o que a gente na Microsoft, e dando exemplo de uma empresa, eu vou puxar de novo a brasa da minha sardinha, porque eu sei que eu estou responsável até por um desses programas. O que a gente faz hoje para tentar ajudar as empresas? Elas vão nas universidades, vão nas escolas técnicas e não estão achando gente suficiente para contratar. O que a gente faz nessa hora é criar alguns programas paralelos, ou seja, um programa que capacita o jovem, não necessariamente está dentro de uma escola, para tentar resolver minimamente, ou ajudar a resolver o problema dessa montanha de vagas que não conseguem ser preenchidas. Fazer um parênteses, voltando um ponto rápido, pessoal. Eu tive fazendo uma palestra parecida com essa, numa feira de jovens, aí, recentemente, uns meses atrás, e uma pessoa na plateia levantou a mão e falou: olha, eu sou estudante de TI, você está falando em tanta vaga, e essas vagas não chegaram para mim ainda, eu estou procurando emprego, cadê? Né? E isso é um contrassenso? Não é. Outra preocupação que a gente tem hoje nas empresas de TI é o seguinte: nem sempre o que se entrega para o aluno na faculdade, em termos de conteúdo, é o que a empresa precisa na ponta. Então, existe um desalinhamento, uma falta de conexão entre a demanda de mercado, o que o aluno de fato precisa saber para ser um profissional de TI, e o que é ensinado para ele. Isso é um problemão, imagina, você aprende A e a empresa quer que você saiba B, não fecha. Então, por conta dessa quantidade de vagas que a gente tem e por conta desse alinhamento, é que a gente criou, por exemplo, programas como Students to Business. O que é esse programa? De novo, pessoal, não estou por nada, estou falando do programa só para dar um exemplo desses caminhos que a gente segue hoje para tentar resolver o problema de mão de obra. A gente pega em 84 horas e capacita os jovens em tecnologia da informação em 4 segmentos que a gente sabe que o mercado demanda: infraestrutura, desenvolvimento de software, desenvolvimento web e banco de dados. Então pensa o seguinte: uma das empresas parceiras da Microsoft fala: Walter, eu preciso contratar 5 profissionais de banco de dados. Aí eu preciso 4 desenvolvedores. Tempos atrás, aí chegou uma empresa e falou: olha, eu tenho uma fábrica de software, eu preciso contratar 200 programadores da .NET. E aí? Então, assim, o Students to Business é um programa onde a gente dá um pontapé inicial para quem quer começar na carreira de TI. Né? Vocês depois vão poder ter link disso, ou ver mesmo no stand que a gente tem na feira, link sobre esse programa, mais informação sobre ele. Vão atrás disso, que é muito legal. Mas a gente, numa quantidade pequena de horas, 84 horas, como eu falei, dá um pontapé inicial para quem quer ir para essa carreira. É uma formação júnior, básica, inicial, mas que faz uma coisa fundamental. Primeiro, você tem jeito para isso? São 84 horas, você não vai perder tempo. Tenta, arrisca. Se tiver o mínimo jeito, continua. E o conhecimento que você tem nesse tipo de capacitação já é suficiente para colocar você dentro de uma empresa. Vou dar um exemplo bem legal de uma dor que eu tive como empresário. Anos atrás, antes de vir para a Microsoft, ser convidado para trabalhar na Microsoft, eu tinha uma pequena empresa de TI e que sofria do mesmo mal, eu precisava contratar gente. E num determinado momento, precisando de profissional programador .NET, eu era uma empresa parceira da Microsoft também, chamei um menino um rapaz na época, que nem fazia faculdade de TI, mas que dizia que tinha jeito, enfim, como uma pequena empresa, eu não podia pagar alto salário, então vem para cá, eu vou te ensinar. Então ele entrou na minha empresa e começou, junto com um programador experiente, entender o que a gente precisava dentro da empresa. O que ele precisava conhecer em relação à programação, em relação à tecnologia, para ser um profissional da empresa. E a gente ficou
trabalhando com ele durante 3 meses, acabou o ano, ele prestou o vestibular, estava com a gente ainda, e passou, foi fazer faculdade, uma das principais faculdades aqui de São Paulo, na área de tecnologia de informação. Ele ficou muito contente, comemorou com ele, vai lá e tal. E esse rapaz, conforme começou a fazer um curso, estava lá com a gente ainda, ele, com o apoio da Microsoft, ele começou a estudar em paralelo alguns conteúdos, alguns assuntos ligados à programação Microsoft, coisas que ele não via nas disciplinas da escola. Olha que interessante. Então, ele queria estudar determinados aspectos de programação Microsoft, porque a gente usava no escritório e a faculdade não estava ensinando. Então, ele juntou um grupo de alunos, arrumou um apoio da Microsoft, com links, com material de estudo, e começou a estudar. 3 meses depois, ou seja, quando ele estava 6 meses comigo, esse rapaz estava na faculdade e foi procurado por uma empresa. A empresa foi na faculdade e falou o seguinte, falou, olha, faculdade, direção da faculdade, senhor diretor, eu preciso contratar jovens programadores .NET, que é a tecnologia Microsoft de desenvolvimento de software. E a faculdade falou, olha, a gente ensina .NET, todos os nossos alunos, eu posso indicar todos eles, mas existe um grupo ali de 4 ou 5 alunos que está se esforçando e está, por conta própria, estudando Microsoft sozinho. Quer dizer, além do que eles vêm nas disciplinas, eles também estão estudando. E a faculdade bateu nesse rapaz que trabalhava comigo, que era melhor no grupo, e fez uma oferta para ele de emprego. Era uma empresa que era infinitamente maior do que a minha. É uma empresa que tem várias sedes no Brasil, sede nos Estados Unidos, sede na África, em outros países da América Latina, e ofereceu R$4.000 para o meu funcionário. Na época ele ganhava 900 comigo, o que já era muito para ele, para quem nunca tinha visto tecnologia. 4.000 era um sonho. E ele, coitado, veio lá na sala, no dia seguinte, e falou, Walter, preciso conversar com você. Eu falei, puxa, lá vem. Eu investi 6 meses, eu formei esse cara. Ele estava num ponto que não resolvia meus problemas, mas já se pagava, e os caras ofereceram R$4.000. Eu falei para ele, meu, pega as suas coisas e vai embora agora. Não tem como segurar. Só que assim, enfia na sua cabeça que você não vale R$4.000. Então, isso é só para dar uma ideia do que acontece nesse mercado de TI. Existe até uma canibalização, uma empresa que puxa do outro, e outra que puxa do um. E aí, pessoal, esses 6 meses que eu investi formando o jovem, foi dando um tipo de formação muito básica, que é o que o programa Student Business, por exemplo, hoje faz. Então, uma empresa pequena hoje, que precisa de um profissional, se ele passar por esse tipo de programa de capacitação, que é o Student Business, por exemplo, já vai estar com meio caminho andado, ou seja, não vai perder aqueles 6 meses que eu, como empresário, perdi. E o jovem, principalmente, ele ganha 6 meses, isso que é muito legal. Ele já entra na empresa, e aí é muito legal esse caminho de começar a experiência numa pequena ou média empresa, ele já entra sabendo alguma coisa, já entra, enfim, tendo alguma coisa para oferecer para o chefe novo dele, para quem está contratando, né? Então, a gente tem hoje, e o pessoal, insisto, visitem o stand aí que a gente tem do Students to Business na feira, para vocês terem mais informação sobre esse programa e, enfim, saberem como participar. Vocês também vão perceber que, uma vez que o aluno faz esse tipo de capacitação, passa pelo Students to Business, ele, em determinado momento da capacitação, vai ter um acesso muito importante, que é fundamental para a carreira dele, que é acesso a software Microsoft. Então, uma dor muito grande que a gente ouve puxa vida, mas eu preciso, eu vou estudar Microsoft, mas eu não tenho software em casa. Como é que eu faço para estender meu estudo? Como é que eu faço para aplicar e, enfim, me desenvolver se eu não tenho uma ferramenta? Como é que eu posso pescar se eu não tenho a rede? É mais ou menos essa a ideia. Então, a gente ensinou o cara a pescar ali com o Student to Business, que é uma capacitação, e a gente dá, no final, ao longo do programa, acesso para todo estudante que passar pelo programa a uma área de download de software. Então, ele vai poder baixar do Windows 7 até as ferramentas de desenvolvimento, servidores de banco de dados, que ajudam, sem dúvida, demais a pessoa no seu autoestudo, no seu próprio desenvolvimento, no seu micro em casa. Isso é muito legal. Então, assim,
essas informações também estão lá para vocês compartilharem. Essa questão do Student to Business, pessoal, passou a ser um programa bastante interessante, mesmo que em algum momento vocês não queiram trabalhar exclusivamente com tecnologia Microsoft. Como eu falei, procurem caminhos para entender o que é a carreira de TI. Tem gente que às vezes fala, puxa vida, o Walter está falando de tanta oportunidade, de tanta coisa legal, mas será que eu tenho jeito para isso? Então, não quero dizer que todo mundo tem e que vai conseguir ser um programador, um profissional de banco de dados, primeira linha. Tem gente que simplesmente não tem jeito para isso. A gente vai ter que ser ator mesmo, vai ter que ser músico, ou vai trabalhar com marketing, enfim. Mas quem está perdido, procura, experimenta, vê se pode ser um caminho legal, porque trabalho vai ter. Né? E a gente, do lado de cá, como empresa, tenta oferecer para vocês caminhos para se achar dentro dessa carreira. Né? Enfim, primeiro para saber se é uma coisa legal para seguir ou não, e se for, depois desse programa a gente tem uma série de oportunidades em geral, pessoal, muita coisa gratuita para você se formar, se capacitar, independente da escola que você esteja. Então, sempre lembrem disso. Quer dizer, uma coisa para a carreira de vocês fundamental é sim o ensino técnico, é sim o ensino superior, é procurar alguma escola, faculdade, universidade que dê para vocês uma chancela, uma marca, um diploma dizendo que vocês são bons naquele assunto que vocês procuraram, seja TI ou não. Mas procurem também caminhos paralelos para se formar. E aí, o que eu já falei no meio da minha apresentação, TI é uma área que demanda renovação, que demanda o tempo inteiro um estudo continuado, não dá para parar. A gente acha muito professor hoje que dá aula de programação, por exemplo, e está ensinando uma linguagem na faculdade, já nem se usa mais no mercado. Então, tem muita gente que não está se renovando, e aí o aluno é que sofre muito com isso. Mas vocês que estão na área de TI, estão se interessando pela área de TI, tenham em mente que essa questão de ter que se renovar, de ter que procurar ir atrás de mais informação constantemente, vai ser uma coisa que não vai dar para fugir. Mas não olhem isso como uma coisa ruim. Vejam isso como uma oportunidade, como uma coisa gostosa e legal, porque sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Pessoal, em geral o que eu queria falar é isso. Visão geral aí do que são as carreiras de TI, possíveis carreiras de TI, caminhos que a gente pode oferecer como empresa. A Microsoft tem um monte de oportunidades para vocês se prepararem, trabalharem em milhares de empresas que existem no Brasil, mesmo fora daqui. E eu acho que agora a gente fica com um tempinho para poder bater um papo e responder perguntas de quem